Olá, pessoal, muito boa noite. Hoje, terça-feira, dia 15 de setembro de 2020. Esse ano lindo, maravilhoso, incrível para todos nós. Agora são 19 horas. Esse é mais um Papo em Dia. Eu sou a Adriana Black e daqui a pouquinho a gente vai bater um papo muito legal, muito divertido. Deixa eu dar uma boa noite para a galera que está chegando aí, Fábio, Eric, Felipe, Bianchi já tá aí, maravilha, Vanessa. Bom, o meu convidado de hoje é um super humorista, apresentador, torcedor ilustre da Cabo Friense. Eu nem sei se tenho envergadura para conversar com ele, Marco Bianchi. E eu vou convidar ele então, que já tá aqui no nosso bate-papo. Peraí, vamos lá. Bianchi. Deixa eu aumentar aqui. Olá, Cleston! Tudo bem? Olá, Tudo bem, Marco Bianchi? Boa noite. boa noite, tudo ótimo aqui. É um prazer falar com você, com a turminha aí que nos acompanha. Olha, eu desde já te agradeço muito, sou muito fã do seu trabalho. Já tive a oportunidade de te entrevistar na UTV há muitos anos. Naquela ocasião, eu tinha amendoim japonês para te oferecer. Mas nessa situação que a gente se encontra hoje, né? Só se Eu eu vou jogar pedir, daqui. Hã? talvez você possa mandar uns por e-mail. Anexa uns no e-mail. Isso. Tudo bem, Marco. Como é que estão as coisas? Como é que você está indo de Tudo ótimo. quarentena? Eu sou um sujeito caseiro, né? Trabalho em casa normalmente. Sou um perfeito dono de casa, literalmente, porque moro sozinho. Cuido da casa, trabalho aqui, tenho meu escritório dentro de casa e então isso, a coisa da pandemia na minha rotina não alterou tão radicalmente assim os meus hábitos, né? A não Uhum. ser pelo fato de que eu podia ter uma rotina de exercícios, né, de atividade física fora de casa, que infelizmente está prejudicada aí momentaneamente. Mas eu tive também uma tristeza muito grande nessa pandemia, porque perdi uma tia super querida Puxa vida. que, poxa, num dia estava no hospital, no outro dia tinha partido. E a família Cara, toda ficou arrasada, né? Meu tio também teve a doença. Então, infelizmente, chegou mais perto do que eu gostaria. Mas eu estou tentando, da minha parte, né, da minha rotina profissional, pessoal, eu estou tentando manter o mais próximo possível do habitual. certo. A gente tem que, né? É isso mesmo. Tem que tentar seguir, né? Senão a gente para em guiça, né? Como diz meu É, filho, esse ano é um ano que está enguiçado. Ele falou, mamãe, esse ano enguiçou, a minha escola está enguiçada e eu estou muito chateada, isso mesmo. né? Bem definido. Bem definida. Olha, deixa eu dar uma boa noite aqui para a galera que chegou aí depois. Lana, Rogério, a Carca, SP, Luciana Rodrigues, Luiz Alves, enfim, galera tá chegando aí. Vocês podem participar, Rapicunha, Renan, vocês mandem suas perguntas para o Marco Bianchi. E eu quero começar essa conversa, esse é um bate-papo, né? Na verdade, não é uma entrevista, é um bate-papo. É, pergunta clichê, mas acho que todo mundo tem curiosidade de saber como que o humor entrou na sua vida. Já era uma coisa desde criança? Você era aquela criança engraçada que todo mundo achava graça? Ou como é que foi acontecendo isso até chegar na rádio lá no Sobrinhos da Taíde? Como é que aconteceu? Legal. Obrigado pela pergunta. Acho que isso tem muito a ver com a minha família. A minha família, as duas vertentes da família, da minha mãe e do meu pai, eu tive esse privilégio de ter famílias formadas por pessoas com um bom senso de Uhum. humor apurado, que de diferentes tipos, é bem verdade, mas que contribuíram aí na minha formação desde criança.
Eu acho que Uhum. eu desde criança, por uma série de circunstâncias, a principal delas, o fato de que minha família tem figuras muito engraçadas, começando pelo meu pai, minha mãe, o meu irmão e primos e tios, enfim, uma família divertida, grande, com figuras engraçadas. Então, eu acho que isso desde a infância já despertou em mim um gosto por fazer as pessoas rirem. Era aquela forma, o ambiente Alô? mais descontraído, mais agradável. Então, a coisa do humor se traduzia concretamente nos meus dias e nas situações que eu vivia, né, com esse efeito de tornar aquelas tensões da nossa vida um pouco mais leves, né, sabendo ver aquele senso de comédia, né, sabendo ver as coisas engraçadas mesmo quando a gente enfrenta situações difíceis. Certo. E Ou aí, como é que. principalmente, na verdade, né? Porque essas Sim, situações difíceis, elas são talvez o grande alimento do humor. sim, com certeza. É verdade. E você sabe fazer isso como ninguém, né? Como é que Obrigado. começou, como é que chegou no Sobrinhos do Ataíde? Né? Que foi um programa de rádio, para quem não sabe, um programa de rádio famosíssimo. Eu sou muito nova, para isso, mas eu me lembro. Mas e como é que chegou, né? Era um grupo de amigos de escola, Uhum. de faculdade? Como é que foi? Eu tinha esse hábito de fazer. Eu tinha um grupo de amigos no colégio, do qual faziam parte o Felipe Xavier e o Paulo Bonfá. Certo. E então, quer dizer, depois desse primeiro momento da minha vida em que o humor veio da minha família, eu comecei a desenvolver algumas atividades de lazer, vamos dizer assim, com os meus amigos, que consistiam em gravar um vídeo ou mesmo em gravar áudio. Naquela época a gente tinha a boa e velha fita cassete, que, para quem não sabe, é um dispositivo retangular com dois buracos que era inserido numa manivela, não sei das quantas. Maravilha de definição. Era uma maravilha, inclusive, talvez, né? Fica aqui como um ensinamento de museu para a nova geração. E, e daí eu tinha um gravador que era um caixote, assim, parecia uma caixa de sapato, tinha umas 16 pilhas grandes. E, e uma vez o meu irmão começou a gravar umas bobagens, imitar os professores dele. Eu achei aquilo muito divertido. Comecei também de vez em quando a gravar uma bobagem qualquer junto com os amigos. Daí a gente dava o play hack ali, gravando e ficava falando um monte de abobrinha. E muitas vezes dessas abobrinhas alguma coisa se salvava. Até que chegou o momento em que eu vi que essas abobrinhas podiam ser organizadas com base em um roteiro. Eu já me Certo. interessava muito por propaganda, por publicidade, porque são formatos curtos, de impacto, que no Brasil, né, diga-se de passagens, são muito bem produzidos, tem grandes produtoras, excelentes profissionais, entre outras muitas coisas. Aquilo me levou à ideia de que se eu roteirizasse algumas ideias, canalizando aquele meu senso de humor diante de alguma situação, eu podia fazer com que aquelas gravações amadoras, anárquicas e às vezes engraçadas, às vezes sem graça, se tornassem uma coisa com um padrão mais definido, mais interessante. Foi daí que eu criei um trabalho de faculdade, era um trabalho em grupo, na verdade. Eu fiz com alguns integrantes ali do curso de rádio e televisão, bons tempos aqueles, ó, faz quase 30 anos. Quando eu entrei no curso de rádio e TV em 90, né? Ou seja, faz exatamente 30 anos. E daí, com aquela turminha, eu bolei ali um trabalho com alguns personagens, alguns quadros, tinha até algumas situações que eu já tinha gravado nessas brincadeiras com amigos, primos e família.
E daí aquele trabalho de faculdade se tornou uma fita cassete. A fita Ah, cassete eu levei até o diretor da Rádio USP. O diretor da Rádio USP, a quem eu sou muito grato até hoje, afinal adorou? foi a primeira pessoa que me deu chance na carreira, Legal. Melquíades Cunha. Gostou daquilo, a gente comecei a poder fazer as coisas na Rádio USP. Uhum. A Rádio USP é uma rádio universitária que tem uma grande qualidade. Ela define a programação musical com base em critérios de qualidade. Desculpa me repetir na frase, mas ela Não, tem essa qualidade de definir a programação musical com o critério de qualidade. Que parece uma coisa assim que deveria ser óbvia, todas deveriam, né, ser assim, mas do jeito que as coisas são, isso se torna uma qualidade excepcional, uma característica assim única. aham, E, e naquele período, e também eu tive essa oportunidade por ser uma emissora mais aberta à experimentação, né? Até aham, que eu, novidade, tanto né? é que eu passei 4 anos na Rádio USP, 4 anos desenvolvendo uma série de personagens, e a partir dali esse repertório ficou conhecido, ficou famoso. Quer Foram dizer, muitos personagens muita. conhecidos, né? Dá uns exemplos aí pra galera relembrar aí. Um monte de É, gente com saudade. infelizmente, os conteúdos que a gente produzia aqui na 89, na rádio, primeiro na Rádio USP, depois na 89, eles ficavam às vezes restritos a São Paulo, Grande São Paulo, ou algumas retransmissoras. Com o passar dos anos, a gente conseguiu espalhar isso para outras emissoras. Mas em alguns Uhum. estados acabavam, as pessoas, infelizmente, no Rio de Janeiro, por exemplo, não tiveram a oportunidade de De ouvir. conhecer aqueles programas porque a gente não chegava até lá. E daí Mas, eram muitos mas- personagens, né? não, eu Eu ia posso falar que, citar aqui. que as pessoas comercializavam essas fitas cassete do Sobrinhos da Taíde. Eu me lembro que rolava. Tinha isso. Eu já ouvi isso em alguma entrevista que o cara em Curitiba, em Porto Alegre, acessava de alguma forma. Eu não via no rádio, mas chegava uma fita lá para eles e tal. Não duvido mesmo, viu? Porque era uma das poucas formas mesmo, né? Quer dizer, a gente não tinha iPod, não tinha arquivo digital, então você tinha que ter uma mídia física, né? Tinha que ter a tal fitinha. Eu, durante muitos e muitos anos, as origens da minha carreira, os primórdios da minha carreira foram com aquelas fitinhas no bolso, mostrando para tudo que é amigo, enchendo o saco das pessoas, levando em rádios e tal, até que alguém pudesse, né, também acreditar que aquilo ia fazer sucesso. Ia E os virar. person... Fala, fala. Eu ia falar Não, dos personagens, que eu te interrompi, porque eu acho que a galera quer relembrar os seus personagens. é isso. Pô, olha, tinha o Peterson Foca, o Zé e os cara, que eram os caras lá, meu, que ficava zoando as minas, que falava que surfava. Nossa, que eu surfo direto, pego altas ondas, é, pego altas minas, sempre me dou bem. E aquele cara que no gogó ele resolve tudo da vida dele com o pé nas costas, mas que na realidade a coisa não era bem assim, né? Ele era, na verdade, um surfista de quinta categoria que, que não tinha mais do que. Falastrão. Totalmente falastrão. Eu falava assim, ah, meu, mas eu sempre me dou bem, eu só direto aí ganhando altos títulos. Então ficava naquela gargantice toda enfim, e aquela pessoa também com uma inteligência, digamos, um pouco limitada para outros assuntos, né? Fora da água salgada. É um ser marinho, né? Um ser marinho. Olha, o O- Edu Pérez está dizendo aqui que tomava a gemada da avó e se transformava. É verdade. Ele teve depois um desdobramento do Peterson Foca, que era o Capitão Gemada, que ele Ah, se transformava, daí ele virava um super-herói, que também não tinha mais o que inventar do Peterson Foca, né? Eu até então tinha feito meia dúzia de episódios, daí de repente na rádio eu tinha que fazer 5 por semana do Peterson Foca. Então, daí comecei a inventar tudo que você pudesse família imaginar. toda. E eu usava muitas coisas da minha vida para compor o personagem, né? Apesar de não fazer a voz do personagem,
eu utilizava coisas como essa da gemada, que a minha avó mineira me cuidava de mim, né? Cuidava dos netos, algumas vezes, assim, lá no sítio e tal. E, inclusive, tinha essa dela fazer a gemada dela. Então, eu acabava, quer dizer, são as coisas que se misturam, né? A gente adota alguns, eu, em particular, adoto muitos elementos da minha vida nos meus conteúdos de humor. Ah, com certeza. Dessa época, que outros personagens, assim, ainda dos Tinha, Sobrinhos da Frente, você pode falar, tinha o pequeno relembrar aí? Wilber. O pequeno Wilber era um garotinho indefeso que estava sempre passeando pelo rancho do vovô Walton, alegremente, entre os hibiscos e os alabardos, quando de repente, daí um urso selvagem avistou aquela cabeçorra e partiu para cima do pequenino. Wilber tentou fugir para um arbustinho para se esconder e se safar, mas o urso alcançou o pequenino e arrancou sua cabeça, fazendo jorrar sangue pela vegetação. Sem cabeça, mas ainda vivo, Wilber tentou não sei o que, não sei o que lá, mas o urso foi implacável e destroçou os restos mortais do pequenino perante um vovô Walton boquiaberto. Olha, seus fãs estão aqui adorando. O pessoal aqui é gênio do humor. Valeu, gente. Galera matando a saudade aí. Obrigado. E olha, quantos outros? Tinha o Sperto-Man, o super-herói japonês, né? Filho do... O Sperto-Man era, na verdade, o jovem Mikomo. E as criancinhas, ei, Mikomo, ei, Mikomo. Olá, crianças. Mas Mikomo era, na verdade, Sperto-Man. Que defendia o mundo contra o macaco loiro, o sujeito da máscara de macaco loiro que não mexe a boca, que era uma figura antológica da televisão dos anos 80, um dos seriados que, mesmo não sendo de humor, era impagável, né? Porque ele tinha o Spectroman, né? O Spectroman, que foi a grande inspiração, e tinha o Dr. Gore. Dr. Gore era esse, era uma máscara de macaco loiro que não mexe a boca, afinal de contas, naquela época não tinha tanta tecnologia. E ele ia destruir o mundo, vou acabar com o Spectroman, não sei o quê. Depois tinha o seu Gilmar e o Marquinho. O seu Gilmar falava, xiii, Marquinho. E o Marquinho falava, os americanos são muito melhores. Se fosse nos Estados Unidos, eles já teriam resolvido tudo com os tiras, né? Os cops, como eles dizem lá. Depois tinha o Cleverson Mariano, homem e companheiro, que namorava com a Valesca Cristina. Eu falava, ele é super, hiper legal, o Cleverson é ótimo. E o Cleverson era um baita de um cafajeste, só fazia proposta indecente para ela e ficava sempre dando uns chavecos os mais furados do mundo. Depois, que mais? Tinha o Pinóculos, o boneco de pau de óculos, que era a versão mais depressiva de todas do Pinóquio. Daí, qual que você ia falar? Não, tem gente aqui falando que ama o Marquinho, que fala até hoje. O Marquinho continua bem atual, né? Principalmente na figura da família do nosso querido presidente, que eles realmente acham que os americanos são melhores em tudo, viu? Até no futebol masculino, viu? Até no futebol, né? E alguém perguntou aqui se o Alberto foi dessa época, do Maravilha Alberto. Ou já foi do Rock Maravilha, o Maravilha Alberto foi... Foi dessa época também. Porque fala o ele Maravilha Alberto aí, para matar a saudade da galera. Quem lançou o Maravilha Alberto foi o pai do meu amigo. Eu imitei isso dele, na verdade. É o pai do meu amigo Sérgio, que a gente passou um Réveillon com ele lá. O pai dele tem uma semana de férias a cada década. Daí foi justamente quando a gente estava junto com ele. Então, ele ficou tão radiante com aquela semana, podendo manguaçar o dia inteiro e falar merda com o amigo dele, o Alberto,
que ele acabou repetindo esse bordão umas 500 vezes por dia, assim, durante uma semana. Então era o tempo todo. Ah, olha lá, mais um pedacinho de carne? Maravilha, Alberto. Alberto, traz aqui mais uma cervejinha? Olha, tá gelada, hein? Maravilha, Alberto. Muito bom, muito bom. O Danilo Jales está perguntando aqui, Marco, você ainda é o dono e proprietário dos amendoins João Ponês? Você ainda... É, o Rock Go me deu a oportunidade de fazer a sátira do jornalismo esportivo, né? O jornalismo esportivo quer dizer, jornalismo, modo de dizer, né? Porque digamos, o grupo mais desavergonhado de jornalistas, que é justamente aquele que transforma o conteúdo de jornalismo num grande feirão, né? Um grande Inclusive, feirão da alegria. um grande Fernando Alegria. Eu não posso deixar de dizer, enfim, a minha opinião, Rock Go, acho que o melhor programa esportivo de todos os tempos, imbatível. Eu amava, eu não perdia, eu realmente assim, era muito fã. Até hoje, não dá para deixar de perguntar por que acabou o Rock Go. Ah, pois é, né? Porque provavelmente a gente tem que repetir essa pergunta para o pessoal lá, os novos administradores do canal, né? Que já que a MTV mudou de mãos e os novos rumos do canal deixaram de ter o Rock Go como talvez um produto interessante. Mas de minha parte, até hoje, se quisessem retomar a ideia ou me fazer uma boa proposta aí para a gente narrar mais uns jogos daqueles, eu faria com o maior prazer, porque eu acho que é um formato muito interessante. Para um humorista, de fato, aquilo é um prato cheio, né? Então, se quiserem retomar esse projeto, podem contar comigo. Por que deixaram de fazer e por que deixaram de contar com a minha colaboração? Eu também gostaria de saber. O pessoal tem muita saudade, né, do Cleston, né? Cleston era o torcedor, né? O Cleston, na verdade, é um músico, é um Ah, é. DJ. Ele Ah, tá. trabalhou com Gabriel Pensador e ele atualmente faz parte da banda. Ele é real, o Cleston. Nossa, eu achava que o Cleston era um personagem. E não, ele sim, claro, ele é surreal, na verdade. O Clapton é quase um mito, né? Você, até por isso, talvez você tenha se confundido. Mas ele atualmente faz parte da banda do Tico Santa Cruz, que Ah, é a banda Detonautas. Não. Detonautas, exatamente. Acho que faz muitos anos já que ele é integrante da banda. Ah, mas você E falava. ele é uma grande figura, é um cara, é um gente fina, é um esportista nato, assim, daqueles que realmente se dedicam assim, como se estivesse jogando ali uma final da Copa do Mundo a cada lance. E então uma figura divertida aí. Eu fiz recentemente uma live com o Cleston, Ah, é? Que perdão, legal. perdão. E daí a gente teve a oportunidade de gritar umas 50 vezes, Cleston! Como a Ah, gente fazia lá naquelas transmissões, sendo que o nome dele, na verdade, é Clieston, né? Mas daí, sério? desde então se tornou Cleston, até para facilitar um pouco a vida dos falantes, né? Sim. Porque Clieston esse é um pouco mais difícil. E aí estão falando aqui do lenhador, Rufus, o lenhador, e Wolverine Valadão. Estão falando de vários personagens. Mas antes de falar disso, eu queria te perguntar mais sobre o Rock Go. Assim, que momentos você acha assim inesquecíveis? Que momentos são legais você recordar assim, você nunca esquece assim? Porque tinha aquela coisa dos campeonatos, né, das bandas, né? Uhum, E tinha o Bola uhum. na Fogueira, né? Que era maravilhoso, Bola na Fogueira. Bola na Esses Fogueira do Amaral, eu nunca esqueci. acho que no programa do estúdio, o momento do Bola na Fogueira era bem marcante, né? E ele recebeu figuras importantes, né? O Amaral, como você disse, o Luxemburgo, o Ronaldo Fenômeno,
Acho que até o Neymar passou pelo Bola na Fogueira, se eu não me engano. Então, era um quadro divertido, era uma hora que a gente quebrava um pouco o gelo e, ao mesmo tempo, enfim, jogava os caras numa fogueira, né? Que é aquilo, principalmente acho que no futebol eles sabem lidar melhor com a situação. Quando se trata de blá blá blá, não é todo jogador ou não é todo profissional do meio esportivo que se sai tão bem, né, nisso. Então era uma parte do programa que sempre se destacava. E nos campeonatos ali, putz, ali foram muitos momentos históricos. Estapafúrdias, Olá, voltei. ele. Opa! Não, deu algum problema aqui na Ah, minha tá certo. conexão. Porque aqui Eu, no Rio, a NET está com coronavírus há 6 meses já, em estado terminal. poxa vida, que. Nossa, só faltava isso, né? Tá Para muito ruim, atrapalhar a vida dos cariocas, né? a internet Poxa realmente vida. está muito complicada. Mas tudo bem, eu botei aqui no meu 4G, vou pedir para o pessoal, Uhum. se ficar ruim de novo, me avisar que eu tento de novo o Wi-Fi. Fui para o 4G da Tá vida. ótimo. Tá ótimo. E eu Mas, estava falando aqui do Nazi, o Marcos Valadão Ridolfi, que maravilhoso. protagonizava jogadas assim absurdas, totalmente rocambólicas, naquilo que se pretendia uma partida de futebol. Ele já, por exemplo, tomou o milésimo gol, né? Foi o único goleiro a tomar o milésimo gol, a completar essa marca histórica Pô, que a não é gente pra- não é para qualquer um. E o Rufus aí que foi citado, é o Rufus, o lenhador, ele a cada defesa ou a cada lance em que ele era goleiro também, né? Já um pouco rechonchudo, né? Um sujeito bem alimentado. A cada defesa, jogando assim com uma calça de abrigo, aquelas calças de abrigo meio que não cabe na bunda dele, assim. Aham. Daí a cada tentativa de defesa aparecia a cueca. Meu Deus. Era assim, a cueca era exibida a cada lance, né? Daí a gente falava, tá aí, o Rufus, a gente acha que isso aí é por acaso, mas na verdade ele está querendo promover a marca dele de cuecas, a cuecaria Rufus, o lenhador, tem modelos exclusivos e tal. Daí tanto a gente brincou que um dia ele, quando foi ao programa, ele mandou confeccionar uma cueca. Eu até tenho essa cueca aqui. Qualquer hora eu vou pegar uma foto e vou postar aí para o pessoal ver. Ah, Aliás, no meu Instagram tem uma foto de uns 2 anos atrás com a cueca da cuecaria Rufus. Estou eu, o Bonfá, segurando assim a cueca. Ele mandou confeccionar para entrar no clima, né, da brincadeira. Isso aí, puta, até hoje rende papo. caramba. Olha, deixa eu mandar um beijo aí para a Patrícia Kogut, que entrou aí na nossa live. Um beijo, minha ex-chefe aí, Patrícia, maravilha. É, eu estou perguntando aqui a Vanessa se você e o Bonfá se falam até hoje. Vocês eram amigos de escola, não eram? Não é A isso? gente, a gente se conhece desde os 6 anos de idade e depois do Rock Go a gente perdeu muito o contato. Infelizmente, rotinas muito diferentes e tal. Enfim, a última vez que falei com ele já faz algum tempo. Mas a gente está ali, né? Quer dizer, se pintar e porventura pintar algo que nos aproxime de novo, eu espero que isso possa acontecer. Ele tem um perfil profissional muito diferente do meu. Eu tenho um perfil de autor de humor, humorista. Criação. Sou basicamente um humorista, incapaz, inclusive, de se vender e de ter alguma competência empresarial, executiva, administrativa. Certo. E ele é um grande administrador, é um empresário, é um cara que tem uma capacidade executiva espetacular
E que tem também o dom da comunicação, que gosta também de trabalhar com isso, que tem bom humor, que tem senso de humor. Mas, enfim, na prática das atividades profissionais, as nossas atuações são bem diferentes. São talentos que se complementam, né? É isso, exato. São atributos complementares e claro que também tem, às vezes, alguma incompatibilidade, pode haver, né, em determinado aspecto. Mas eu e o Paulo temos uma afinidade profissional, assim, muito grande e que eu acho que tem a ver com o fato de se conhecer há muito tempo, né? Então você tem mais liberdade, às vezes você olha, só de olhar você já sabe o que que a pessoa está pensando, né? Com certeza, com certeza. Vocês moravam no mesmo prédio, não tem isso? Não. Tem os nossos pais moram no mesmo prédio até hoje, aqui em São Ah, Paulo, no que Alto de legal. Pinheiros. E a gente se mudou para o prédio olha, faz tempo, hein? Vou até denunciar a minha idade. Em 79, imagina, foi quando eu conheci o Paulo. E o prédio está lá até hoje. Naquela época só tinha o nosso prédio ali no Alto de Pinheiros. Agora você chega lá, tem o Parque Vila Lobos, tem 200 prédios. Tipo, é uma região que naquela época era uma região da cidade que ainda estava sendo urbanizada, né? E então, bom, enfim, daí essa proximidade, claro, nos colocava juntos o tempo todo. A gente ia jogar bola no prédio, a gente fazia aula de inglês juntos, a gente estudava junto no colégio, também era do mesmo ano, era da Ah, mesma classe no começo. o pai de alguém era o síndico, né? O pai do Paulo é o síndico. O pai do Paulo, acho que ele era o síndico vitalício do prédio, sabe? Era tipo um daqueles ditadores daquelas republiquetas africanas, assim, que ficam 30 anos no poder. E o pai do Paulo é mais ou menos assim lá no prédio, mas dizem as boas línguas que ele é um bom síndico, por isso que ele se manteve ali no cargo. Se manteve no cargo, não sofreu impeachment, tá tudo certo. É, pois A é. Lorena Albertin está dizendo que o humor do Paulo era mais ácido e o seu é mais leve, ela acha. É. Eu acho que é uma impressão que tem fundamento, sim. Eu tenho. O humor do Paulo talvez seja um pouco mais intuitivo e espontâneo, ou digamos, improvisado. Aham. O meu é um humor que eu tento elaborar. Eu sou muito meticuloso, metódico na criação do humor. Então, tudo que eu faço em termos de humor, eu tento partir de um texto, um testículo ou um roteiro que coloque o norte nas coisas. E, Entendi. e isso para mim é muito. Por isso que eu também não me meto a fazer qualquer programa de televisão, ou eu não sou tão versátil assim, porque eu não sou um ator. Então, as coisas em que eu atuo são as coisas que eu tive a oportunidade de conceber, de desenvolver desde o início. Daí, quando chega na hora de fazer a voz ou de atuar, eu estou em casa, porque eu participei daquilo desde a raiz, Sim, né? Isso é uma qualidade no sentido de dedicação, de elaboração do conteúdo do humor, e talvez profissionalmente possa ser um defeito, uma desvantagem para mim. falando nisso, até vou pegar esse gancho e te perguntar o que que você acha. Depois a gente volta no Rock Go, que tem perguntas aí da galera, mas o que que você acha do humor atual no Brasil? Tem aí uma leva enorme de novos humoristas, né? E o que que você acha? Tá bom? Tá ruim? Quem você acha que se destaca? Eu acho que, em geral, tá ruim. Em geral, eu acho que tá ruim. Mas sempre tem pessoas muito talentosas, né? E hoje em dia o difícil é você fazer uma triagem, é organizar um pouco uma triagem, porque são tantas pessoas diferentes, são até pessoas que não são humoristas, mas que acham que são, e tem outras que não sabem que são humoristas, mas são. Tipo, tem uns E, exemplos? Não, não vai entregar. poxa, Não basta quer ligar a entregar. televisão aí, se você ligar a televisão, de cada 10 atrações não humorísticas, umas 9 tem humoristas involuntários.
porque tem muito mau gosto, tem muito despreparo, tem muito atropelo ao idioma, tem muita falta de bom senso e tem também um pouco de desprezo pela inteligência do público, porque parece que os canais, em geral, acham que o público gosta de porcaria, sabe? Ah, classe C, não, precisamos pegar a classe C, vamos fazer um negócio bem vagabundo, porque assim a gente vai contentar a classe C. Como se fosse assim, eu não concordo com essa forma de lidar Fazer com a inteligência pública, sabe? Não é porque a pessoa é classe C ou é classe Z que ela não tem o mínimo de discernimento, né, de inteligência. discernimento. Exatamente. Então, acho que, em geral, a inteligência das pessoas é menosprezada. É, o mau gosto também é um problema recorrente. E tudo isso leva ao humor involuntário. Sim, sim. E quem você destaca, assim? Você gosta o quê? Da turma do quê? Do Pânico? Você Uhum. gosta... O que que você acha do Adnet? Quem que você Eu acha acho o que destaca? seguinte, eu implico, só para falar de uma forma geral, por que que eu acho que está ruim? Porque o stand-up comedy e a internet, ao mesmo tempo, elas criaram um universo do humor, elas ampliaram muito o universo do humor, mas no caso do stand-up, encaminhando o humor para uma coisa mais chula, que eu acho que faz parte da forma de ser do stand-up comedy, mas que não é o tipo de humor que eu acho mais interessante. E no caso da internet, você tem uma infinidade de coisas. Eu implico quando se faz humor de esquerda, como disse o Marcelo Adnet. Eu acho que, por Uhum. exemplo, o Marcelo Adnet é um ótimo humorista. Gosto do Você- trabalho dele. ah, Acho que ele tem muitos talentos. Mas é equivocada essa pretensão de fazer humor para mudar o mundo, eu não digo. Talvez até seja uma pretensão romântica interessante. Mas fazer humor para vender uma mensagem política, também não gosto disso. que no caso dele é uma mensagem política específica Unilateral. É. específica do PSOL, do PT, daquela E- esquerdinha. e- Então, tudo bem. Se ele acha que o humor dele, se ele se sente realizado fazendo humor para transmitir essas ideias dele, que, na minha visão, são 99%, 100% equivocadas, eu acho que ele tem todo o direito de fazer isso. Só que, obviamente, que ele dá ao público, que principalmente o público que não concorda com a visão de mundo dele, e que, digamos, diga-se de passagem, no Brasil é a grande maioria, felizmente, então ele dá a esse público o direito também de não achar interessante aquele conteúdo de humor. Mas, ó, para não ficar só na crítica, eu acho que o Porta dos Fundos, por exemplo, lançou uma nova modalidade de produção de humor. Eu Sim. acho que nem tanto do ponto de vista dos conteúdos. Do ponto de vista dos conteúdos, eu vejo eles como uma força-tarefa do Projeca. Digamos assim, os melhores redatores, os melhores atores, as melhores técnicas de teledramaturgia, todas reunidas em uma força-tarefa com pessoas de alto nível. Tá. Quando descamba para a panfletagem partidária, eu não curto, mas eu não deixo de admitir que ali você tem profissionais de qualidade do roteiro, da produção, os atores, que são pessoas que fazem humor, que têm capacidade para fazer humor da melhor qualidade. Os grandes marcos do humor, para mim, são os do passado. O Charlie Chaplin, o Gordo e o Magro, o Monty Python, que é uma escola de humor maravilhosa, inglesa. O humor italiano do Roberto Benigni, A Vida é Bela, e outros clássicos do humor italiano, o Johnny Stecchino, O Monstro. Bom, enfim, eu falei aqui, certamente eu vou me esquecer de muitos, mas Aham. esses são os clássicos que eu acho que
se eu Todo juntar mundo tem que todos, assim, eu adoraria ser assim uma mistura desses grandes clássicos e botar uma pitada de Asterix no meio também, que já é um humor escrito, já é um humor dos quadrinhos que fez parte da minha infância, até hoje me inspira muito. Então é isso, Adriana. Acho que eu dei várias boas referências aí para quem. Ah, sim, e para quem gosta de humor e quer também pesquisar um pouco sobre o humor do Brasil, tem que pesquisar a PRK-30, que é o rádio dos anos 50, 40, 50, que tem coisas assim espetaculares, geniais, na época em que o rádio ainda era a principal mídia e que também me serviram foram uma referência importante no meu referência. trabalho, especialmente no rádio. Muito bem. Olha, tem um fã seu pedindo, por favor, fala Cleston, ele já falou, ele pode até falar de novo. Cleston. Cleston! E o Ante-L015 está dizendo, Marco, por favor, fala mama mais. Mas eu não estou disposto, poxa vida. A, Dani Jurkovic está dizendo que podia rolar um campeonato, um Remember, assim, do Rock Go um dia. Vocês já pensaram nisso? É, poxa, todo mundo pensa nisso, menos a MTV, né? Engraçado. Todas as pessoas pensam nisso, quer dizer, pelo menos as que falam comigo, tá certo que essa situação já restringe um pouco o público, né? Quer dizer, restringe um pouco o público. As pessoas que vêm falar comigo sabem que eu faço o Rock Go, mas, de fato, acho que de cada 10 pessoas que falam comigo, 8 citam essa possibilidade e eu fico sempre meio sem ter como responder, porque eu não tenho envergadura, eu não tenho envergadura moral para fazer um torneio de futebol sozinho. O que eu sei fazer é falar mal de quem estiver jogando. Quanto a isso, podem contar comigo. Muito bom. Agora, eu vou mudar um pouquinho o tema, na verdade, ainda falando de futebol, mas aí vamos falar do Marco Bianchi, que é um ilustre torcedor da Cabo Friense. Vejam você tem um pequeno carinho pelo Palmeiras, né? Na verdade? É, uma relativa afinidade, né, com o Palmeiras, Relativo. mas eu, Esse em amor pela geral, Cabo Friense, como é que é essa história? Conta aí pra gente. porque os jornalistas esportivos geralmente escondem o time, quando torcem para um time grande, Uhum. geralmente eles escondem e falam que torcem para um timeco só para poder não se comprometer, né, para fazer aquela ensaboada. E no meu caso, não. Eu sempre, desde sempre, admiti que torcia para Cabo Friense, o Espada, né? Uma das equipes mais poderosas de Cabo Frio e região, e que tem, além de tudo, um projeto auspicioso, bastante arrojado, moderadamente otimista. É o projeto Libertadores 2150. Ah, Projeto Libertadores. É um trabalho, né, no médio e longo prazo. Como disse, é uma projeção moderadamente otimista. A gente está falando aí num período de 130 anos, mas obviamente que, a depender das conjunturas, caso sejam mais favoráveis, a gente talvez possa até antecipar isso aí. E em 2149 já pode estar acontecendo alguma coisa. Por que não, né? Por que não? E o Palmeiras? Bom, você é um cara que frequenta estádio? Claro, agora não, né? Mas você frequenta estádio? Você vai ver Não, jogo, essas coisas? Tem não, uma eu não história. gosto muito. Ah, fala. Não, fala aí. Desculpa, eu não gosto muito de estádio por causa da muvuca. Eu sou meio avesso à muvuca. Mas eu não perco um jogo, eu assisto todos, eu assino todos os. Eu sou aquele idiota que paga o pay-per-view, enfim, que sustenta essa espelunca toda. Mas eu sou realmente não perco o jogo, assim, jogo do Palmeiras, digo, jogo da Cabo Friense eu não perco. Como não tem passado muito os da Cabo Friense, às vezes acaba assistindo algum do Palmeiras também, né? Entendi. Tem uma história que uma vez você saiu num camburão de um estádio, não tem uma história dessas? Tem sim, tem. Você Eu pode na lembrar? final da Copa do Brasil de 2012,
eu fui convidado pela Petrobras para fazer companhia a um torcedor do Palmeiras que tinha sido vencedor de uma promoção. Eu, torcedor ilustre. Bom, tudo bem, agora me entreguei, vai. Eu, torcedor ilustre, entre aspas. Tá, do Palmeiras eu Relati- sou. Ilustre eu não sei Relativamente. se eu sou. É. Mas, enfim, sou do Palmeiras, vai, admito. E estava lá contratado pela Petrobras. Imagina. Eu fiz parte do Petrolão, inclusive. Posso botar isso no meu currículo. Fui contratado para fazer companhia a um torcedor que ganhou a promoção na final da Copa do Brasil, Palmeiras e Curitiba. E quando o Palmeiras, quando estava 1-0 para o Curitiba, a gente estava sendo muito bem recebido, acepipes, petifus, aguinha, refrigerante. Quando o Palmeiras, essa equipe com a qual eu tenho uma relativa afinidade, fez o gol de empate, que praticamente assegurava o título do certame à equipe alviverde imponente, o pessoal se revoltou, se rebelou. Parecia assim uma revolta da chibata. Os caras começaram a estapear Meu o Deus, vidro, o vidro lá do camarim, camarote, sei lá como é que chama aquilo. coitados. A gente estava ali agregando o nosso valor ali no camarote. Eles chegaram lá e começaram a estapear, quase arrebentando o vidro. E daí eu e os torcedores da promoção que havíamos chegado ao estádio numa limusine, tipo aquele programa O Dia de Princesa do Netinho. Chegamos de limusine no estádio e depois fomos embora de camburão, sendo que o motorista do camburão não queria, por alguma razão, não queria sair do local do estádio. Queria que E vocês apanhassem, né? não, ele foi roletando todos os cruzamentos, foi passando batido em todos os cruzamentos, sinal vermelho, verde, amarelo, tudo, para largar a gente lá logo lá no hotel. Daí eu assisti o final do jogo lá no hotel, enfim. Que O, louco. o empresário Alberto Petrobras, que não deve ter gostado muito, porque ele gastou o meu cachê para que na metade do jogo eu já fui embora. Quer dizer, o trabalho acabou ficando mais fácil, graças à carinhosa torcida do Coritiba. Muito bom. Olha, o Alex Augusto está dizendo aqui, Marco, você consegue lembrar a escalação do saudoso Esporte Clube de Humaitá de 44 do acirrado futebol acreano? Claro, claro, É, lembro sim, lembro sim. Peteleco, Perereca, Jaiminho, Cláudio Sanches e Batoré, Celso, Rosemiro, Ditinho e Jurandir. Na frente você tinha o Badalhoca e o. Será que foi o Silvino? Não, não foi o Silvino, foi o Ademir. O Badalhoca e Ademir na frente. Quem não se lembra, pô? Essa equipe fez história. meu Deus. Olha, deixa eu mandar as perguntas da galera aqui. Estão perguntando se você está no rádio, se você pretende voltar para o rádio, para a TV. Você tem projetos? Eu tenho muitos projetos, só não tenho contratos. Tenho projetos, muitos, para rádio, para TV, para teatrinho de fantoche, festinha infantil, qualquer coisa. Mas, infelizmente, o mercado do rádio e da televisão, que, como eu disse, ficou um pouco Restrito. dominado pelo stand-up comedy. Mais uma razão para não ser um grande fã de stand-up comedy é que todo o mercado da televisão ficou dominado pelos humoristas do stand-up comedy e eu, como tenho problema no joelho, acabo sendo discriminado porque eu só faço sit-down comedy. Ah, sit-down comedy, entendi. Porque o meu joelho não permite também, nem o meu joelho, nem o meu bom gosto humorístico, né? Mas o fato... O Kleber está dizendo, falando bola na fogueira. Teve algum preferido, bola na fogueira, teu, assim, que você acha the best? Eu gostava, assim, eu gosto das piadas mais ingênuas. Então, daí eu gostava Quer dizer, era ingênua e sacana ao mesmo tempo, mas no caso do professor Pasquale, que era aquele, né, todo certinho, dando as suas aulas de português, ensinando sobre nossa língua portuguesa, ele tinha uma pergunta que eu achava que era muito engraçada, que era assim, professor Pasquale,
É certo ter tio sobre mãe? Muito bom. É, É um trocadilho, esse funciona bem, né? Porque o tio sobre mãe, você já fica pensando naquela coisa tipo, incestuosa, a assim, pessoa fica né? pensando, né? Isso é muito bom, o humor. Não, o tio, mãe, tio. É o É, tio com L, né? Não é o muito tio com bom. O. Muito bom. Bola na Fogueira merecia um espaço só para ele, assim, na grade, mesmo que fosse uma pílula de humor, né? Aquela assim, que é É, sensacional. eu também, eu acho que se aquele formato não fosse de 1 hora, fosse de 5 minutos, ele seria só o Bola na Fogueira, né? Sensacional. Então, aquilo pode perfeitamente se destacar daquele formato. Eu sou um arquiteto dos formatos de humor. Então, eu criei um formato e dentro do formato tinha uma seção, né? Um quadro que era o Bola na Fogueira. Mas esse quadro ele pode ser deslocado para ser uma coisa única. Então, isso na hora que o pessoal também, que eu converso sobre os meus projetos de humor, eu faço sempre questão de explicar isso, que as coisas podem ser adaptadas, né? Uhum. Você é meio que um jogo de encaixe De aqui, tira encaixe. dali, põe daqui, desde que mantenha ali um começo, meio e fim em cada uma dessas vertentes. Maravilha. Olha, a Kenji Físio está perguntando como está a FODERJ nessa pandemia. Está tendo aulas online? Olha, a FODERJ, Faculdade Odair Ernesto Júnior, que tem o seu campus super acessível lá em. Eu até esqueci onde era o campus, eu não vou falar nenhuma cidade, senão o pessoal da cidade vai achar que eu estou querendo tirar sarro, mas Ah, o, Birigui? fa- não, não, Birigui, a FODERJ, acho que eu falava que a FODERJ, sei lá, era em Cubatão, alguma Ah, coisa assim. Mas Cubatão hoje em dia já é uma cidade que teve uma recuperação ambiental, né? Então ela deixou é. de ser um bom parâmetro para o Uhum. campus da FODERJ, assim, ser aquela coisa, sabe, que você tem que ir lá. Puta Pode que falar do pariu. Rio, eu autorizo como carioca autorizo. Pior que Falar quando você dessa fala maravilha FODERJ, toda quando fala FODERJ já acha que é alguma coisa do estado do Rio de do Janeiro, Rio. né? Mas não é. Faculdades Odair Ernesto Júnior. Entendi, Mas entendi. a FODERJ, digamos, se ela sempre foi uma grande bosta fora da pandemia, agora eu imagino que ela tenha sido implodida, porque certamente sinal de internet não vai ter, muito menos inteligência corporativa lá para fazer as coisas funcionarem. Provavelmente o único setor que está funcionando na FODERJ é o departamento financeiro. Esse, com certeza, venha já pegar o nosso canudo. Kenji, aula online, nem pensar. O Alex está pedindo aqui, você falava eu não permito. Como é que é aquela? Não, era o Tuca Zazaueira, isso aí. Lembra daquele personagem? Falava, eu me permito Ah, eu me permito. olhar as coisas de uma forma totalmente minha, tá? E, de repente, pensando nessa coisa da mula sem cabeça, enquanto equino dito mutilado, tá? Profundo. Ele Olha, era, ele protegia sou da Saúva, Sociedade Amigos da Uirapuru Vivípares Amáveis, que é uma formiga maravilhosa. Nós estamos protegendo aí, porque a formiga da Jureia, formiga Uirapuru da Jureia, porque se cada um salvar uma formiga, um dia vamos ter salvo todo um formigueiro, entendi, tá? entendi. Olha, o Michael está dizendo aqui que você é um dos melhores humoristas brasileiros, se não é o melhor. A opinião dele. Opa, muito obrigado, rapaz. Esse sabe das coisas, viu? Esse sim. É verdade que você sabe o hino da Cabo Friense? Ô, se sei. E Sério? não só sei como toco no violão. Pena que eu não tô com meu violão aqui. Quer dizer, Ah, pena não, sorte de vocês, que ah, eu não tô com meu não dá para violão. cantar um Mas eu posso pedacinho? cantar. Canta aí um Posso pedacinho. cantar, né? Coitado, a Maestro, gente maestro, Ré menor. é Deixa eu ver. menor. Mas vocês querem que eu cante? Vocês fazem questão que eu cante? Tem Claro, esse certeza? hino da Cabo Friense tem uma multidão de torcedores esperando por isso, por esse momento. Ah, mas será que o pessoal vai gostar? Será que não é melhor eu ensaiar mais antes de. Ah, tudo bem, vai Tudo tudo bem. bem. Ok.
Tudo bem, quem sabe faz ao vivo. Sou tricolor por mil razões, sou o mais forte, e no esporte serei sempre campeão. Hei de lutar, hei de vencer, cabofriense hei de ser até morrer. Hei de lutar, hei de vencer, cabofriense hei de ser até morrer. No futebol sou o melhor, é evidente. Nossa torcida a cada jogo está presente. Opa! Verde é esperança, o branco é paz. Vermelho é raça que meu time sempre traz. Verde é esperança, o branco é paz. Vermelho é raça que o meu time sempre traz. Pará, 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 Ah, Tá bom, sei não. sensacional. Quer dizer que e você já teve oportunidade de encontrar com o plantel da Cabo Friense alguma Será vez? que, será que tem isso na Calofria? Você sabe que eu acho que meu pai e meu irmão uma vez foram assistir um jogo da Cabo Friense lá, eles estavam em Búzios e eles foram assistir? Você acredita? Olha, eu acredito com ressalvas. Quer dizer, eu tendo a querer desacreditar, porque, Eu na juro. verdade, eu sei que a Cabofriense, de fato, não é uma lenda. Já existiu um clube chamado Cabofriense com um time. Tinha 11 no campo, tinha gente no banco, quer dizer, era um time completo. Treinador, bola, Será que eu estou grama. confundindo? Mas eles saíram de Búzios e foram para Cabo Frio assistir um jogo desses. Acho que era Cabo Friense, sim. Acho que Ah, é. sim, Você vê que tem mais torcedores como você por aí, né? como eu disse, né? Quer dizer, eles tinham, oficialmente, a Cabofriense existe, quer dizer, jogadores, treinadores, bola, uniforme, dirigente, até estádio já tiveram. Eu não sei se o estádio ainda não foi desapropriado, mas o principal é o olho no futuro, né? Sem olhar para o retrovisor. É o projeto Libertadores 2150, é a menina dos olhos da diretoria do Espada. O Luan Silva, personal, tá perguntando para você, assim, restaurantes que servem farofa deve ter ventilador. Não seria recomendado, a não ser que possa ser adicionada aí uma dose extra de manteiga nessa farofa. A Hum, farofa fica mais pesada, pegajosa. banana, né? E daí, a não ser que o ventilador seja muito forte e jogue aquela maçaroca inteira no colo de alguém, né? Quer dizer, daí já não haveria esse problema. Mas depende da manteiga também. Precisa ser a genuína manteiga de leite de ovelha. Aí sim. É verdade. Ô, Marco, faltam 2 minutos, né? Infelizmente, para encerrar nossa live. Eu queria aproveitar, porque tem um monte de gente aqui pedindo assim: pô, Marco, faz live para os seus fãs, para os seus admiradores, para a gente ficar falando besteira, não sei o quê. Na verdade, você tá, né? Você tá fazendo lives, né? Entrevistando figuras incríveis, né? Também. É isso. Eu estou fazendo esse Marcos Falantes aí toda sexta-feira até o final deste ano. É uma forma de eu apresentar os meus formatos e as minhas possibilidades profissionais, né? Como entrevistador, eu nunca tinha produzido nada, então faço uma abordagem bem humorada, assim, tenho dado uma certa prioridade para as figuras do futebol e da música, mas não só, né? Não tenho, enfim, não estou restrito a esse universo. E, enfim, eu espero que as pessoas possam prestigiar aí este formato e os meus canais. Podem me achar ali pelo site marcobianchi.com.br e acessar as redes sociais, né? Porque eu estou sempre apresentando essas novidades aí. Esse projeto, como as últimas coisas que eu tenho feito, tem sido bem na raça, né? No peito e na raça. Vamos fazer para ver como fica e ter como um material promocional para mostrar o que pode ser feito e daí, de repente, criar outras temporadas, né? Não só para essa coisa das entrevistas, como dos outros projetos de humor aí que eu tenho embolsado. Muito bem. Olha, dá para você mandar mais um Maravilha Alberto aí para o Luan que está pedindo? O Luan, não. Luan? Luan? É.
Maravilha, Alberto! Olha, eu quero te agradecer demais. Faltam 20 segundos, infelizmente, né? Porque aqui eu podia ir longe. Muito, muito obrigada, Marco Poxa, Bianchi. valeu.